Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre o diagrama de fases. O diagrama de fases ele é muito importante para o nosso entendimento, no sentido de, olha só, por exemplo, essa imagem aí no fundo, como é linda, né? Mas imagine você estudar ela através de um diagrama. Nossa, parece uma coisa confusa. Mas vamos lá. O diagrama de fases, ele é uma representação gráfica dos valores de pressão e temperatura que determina o estado de agregação da matéria. E dessa forma, nós podemos identificar se a matéria está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Bom, então eu quero apresentar a vocês o diagrama de fases. Bom, eu peguei o diagrama de fases da água, por ela ser uma substância mais fácil para podermos assimilar. E olha só, vou apresentar a vocês agora o nome de cada um desses itens. É um gráfico um pouquinho diferenciado daqueles que nós costumamos ver nas aulas de matemática, tá? Mas não é nada muito complexo. Então vamos lá. Observem que nesse eixo eu tenho os valores de pressão. E nesse outro eixo eu tenho os valores para temperatura. Cada uma dessas curvas, elas possuem um nome, certo? A curva 1 é chamada de curva de fusão, porque ela delimita a transição entre o sólido e o líquido, certo? A curva 2, ela é chamada de curva de vaporização, porque ela delimita a transição entre o líquido e o vapor. E a curva 3 é chamada de curva de sublimação, porque ela delimita a transição do sólido para vapor. Certo? Então essas curvas elas possuem esses nomes devido a essas delimitações entre uma transição e outra. Também temos esse ponto aqui, ó, que é a intersecção entre as três curvas. Esse ponto é chamado de ponto triplo. Certo? É aquele ponto onde a matéria ela encontra-se nos três estados físicos. Tá? Então, aqui é onde a água está nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Nós temos também um outro ponto aqui, que é o PC, ponto crítico. No ponto crítico, nós temos uma divisão entre o vapor e o gás. Certo? Então, a fase gasosa ela é dividida entre vapor e gás. E observe que, a partir daqui, eu tenho um determinados valores de temperatura, certo? Para que eu possa liquefazer a substância. Bom, agora que nós já conhecemos cada um desses pontos, vamos resolver uma questão para saber como que nós podemos identificar os pontos dentro do gráfico. Então, olha só, a figura a seguir representa o diagrama de fases para uma substância pura. Em que fase se encontram as substâncias nas condições de temperatura e pressão descrita pelos pontos A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Olha só, antes de você começar esse tipo de questão, sempre faça o seguinte. Lembre-se que aqui é o ponto crítico, ponto triplo, ponto crítico, certo? Aqui é o PT, aqui é o PC. E basta você começar a delimitar aqui, ó, essa região aqui é a região dos sólidos, aqui é líquido e aqui é vapor. Só cuidado que, olha só, lembra? Ponto crítico ele separa. Aqui seria vapor, porém aqui é gás. Então, olha só, os pontos A é sólido, ponto B líquido, ponto C vapor, ponto D sólido e ponto E é vapor, só que gás. Ok? Fácil, né? Se você consegue enxergar essas coisas no gráfico, fica muito fácil. Bom, só mais uma questãozinha para a gente encerrar. A geada é um fenômeno que ocorre durante a estação fria no sul do Brasil.
Esse fenômeno pode ser ilustrado no diagrama de estado da água. Na transformação de... Bom, sabemos que a geada ela é formada com a passagem do estado líquido para o sólido. Então, olha só, mais uma vez, lembrando que ponto tríplice, certo? Então já sabemos que aqui é vapor, aqui é líquido e aqui é sólido. Então, se você conseguir separar o gráfico nesses 3 itens, fica muito fácil, porque olha só, se nós queremos a passagem do líquido para o sólido, seria o quê? De 2 para 4, certo? Eu estou fazendo isso, ou seja, a alternativa correta, a letra C. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobre os pontos críticos e bons estudos e até a próxima.